Senhor, meus irmãos. Estaremos estudando a lição 2 da Revista dos Adultos. O título da lição é a escolha entre a porta estreita e a porta larga. O tema do trimestre é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Glórias a Deus. Então, essa revista que é comentada pelo pastor José Gomes trata a respeito dessa jornada, desde os primeiros passos até nosso destino final. Louvado seja o nome do Senhor. Eu na lição passada sobre o novo nascimento e hoje vamos falar sobre mais um tema associado a este, que é a porta larga, a porta estreita, o caminho apertado, o caminho largo, que são símbolos da nossa opção por seguir a Cristo e por se manter nesse caminho, ou seja, como diz aqui no tema do trimestre, perseverança, santidade e perseverança para chegar no céu. A gente entra pela porta que é Jesus, mas tem um caminho a prosseguir que não é largo, não é com tantas facilidades, mas o destino é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Textual: confiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13, 24. Glórias a Deus. Verdade prática: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Louvado seja Deus. Texto bíblico se encontra em Mateus 7, 13 a 14 e Mateus 3, de 1 a 10. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Mateus 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Louvado seja o Senhor. Então, temos esses textos a respeito desse caminho que é apertado, dessa porta que é estreita. Poucos são os que encontram. Em Lucas diz que muitos procurarão entrar e não poderão. A gente vê que João Batista também já anunciava essa porta, esse caminho. Vemos também no Antigo Testamento, como veremos na nossa lição, já tem a ideia desse caminho, dessa escolha que o homem tem que fazer e porfiar ou fazer a correta. Não existe atalhos, não existe outro caminho para chegar até o céu. É só Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ou o caminho, ou o único. Os objetivos da lição são explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico, destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar o desafio da caminhada cristã, e apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, confissão de pecados e novo estilo de vida. Destacando aqui esse segundo subtópico, que essa decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e de disposição para enfrentar os desafios. Então, é difícil, é um caminho apertado, glórias a Deus. Mas nós deixamos as cargas de lado, os fardos, lembrando mais uma vez daquele livro Peregrino, que o cristão, quando encontra ali a cruz, o fardo que ele carregava desde a cidade da perdição, ele lança ali aos pés da cruz. Louvado seja o Senhor. Então, para que entre por essa porta, esse caminho, tem que renunciar. Infelizmente, hoje a gente vive dias que o Evangelho
se tornou, né, um produto, na realidade é um falso evangelho, né, que só alimenta o ego, faz com que as pessoas se emocionem, mas elas não largam o fardo. Elas querem continuar a sua vida em pecado, né? Se emocionam com um determinado momento, ouvindo uma música, né? Ouvindo uma mensagem antropocêntrica, mas depois saem, continuam a sua jornada no mundo, pelo caminho espaçoso, na porta larga e carregando os seus pecados. Deus tenha misericórdia que aprendamos, né? O caminho apertado não pode levar bagagem. E, né, de forma livre, de forma pura, de forma sã. Para isso temos que renunciar ao nosso eu, ao nosso pecado e sermos transformados, como vimos na lição passada, a respeito do novo nascimento. Então é uma vida de perseverança, de santidade, de buscar agradar a Deus, aleluia, e mortificar a nossa carne. Introdução. Nesta lição estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Então, porta é uma escolha, né, na qual, né, o Espírito Santo nos constrange a buscar, né, a encontrar, que é Jesus, a porta. Agora o caminho, né, é a jornada, é a condução. Glórias a Deus. Aí requer o quê? Perseverança. Claro que a gente tem a ajuda da Trindade, como vimos na lição passada, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão no caminho conosco. É apertado, mas cabe os quatro, né? Louvado seja o Senhor. Mas indica, então, uma jornada, uma perseverança. O caminho, né, ele vai ter o início, o meio e o fim. Durante todo o caminho será apertado. Não será um caminho espaçoso que conduz à perdição. Primeiro tópico, portas e caminho. Primeiro subtópico, a porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento, Provérbios 24, que diz: para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Para mim, essa concepção de que temos que escolher, né, desde o Antigo Testamento, até ali, aquela simbologia daqueles montes, Monte Baal, Monte Gerizim, que havia ali o caminho da bênção, o caminho da maldição. Então a gente vê que o homem sempre vai ter duas escolhas. Não é três, não é quatro, não é atalho, não é todos os caminhos levam a Deus, nada disso. Um vai para Deus, um vai para o céu, um é Jesus, o outro. A gente sabe também o destino final, que é o inferno. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou no muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. A porta é o lugar onde entra. Né? E qual é a nossa porta, né? Espiritualmente falando? É Jesus. Né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. E entrar por ela, né, tem toda a liberdade, né, e achará pastagem, quando ele dizia que ele era a porta, ali falando sobre o pastor, sobre o curral, sobre as ovelhas. Tem que entrar, tem que acessar. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que ter uma opção. O Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos perdidos no mundo, né, em pecado, mas vem a palavra do Senhor. Alguém prega para nós, o Espírito Santo trabalha no nosso coração e nos convence. Mas nós ainda temos o arbítrio de escolher para a porta ou não. Quando escolhemos Jesus, a gente está passando, né, está adentrando ao caminho estreito. Estamos entrando no caminho que vai conduzir ao céu. Caso contrário, as pessoas muito rejeitam a graça. Nós não cremos que a graça é irresistível, como os calvinistas, né? Nós cremos que a graça ela pode ser resistida. O Espírito Santo, embora nos convença, ou seja, nós sabemos qual é o certo, mas acabamos escolhendo o errado, por isso vamos pagar a consequência
de não escolher o céu, não escolher a vida. Se não escolher a vida, escolheu o quê? A morte. A porta larga, o caminho espaçoso. Segundo subtópico, caminho apertado. Quando falamos de um caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso a palavra apertado vem do verbo grego tribou, que significa prensar como uva, se espremer, pressionar com firmeza. Caminho comprimido, contraído, metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto, amar os inimigos, não praticar hipocrisia, acumular tesouros nos céus, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte, Mateus 5, 39 e 48. Então a gente percebe que, embora nós não fazemos nada para nos salvar, que a salvação é pela graça, não vem de nós, não vem das obras que ninguém se glorie, mas nós temos uma condução, uma forma de nos conduzir como cristãos. Então nós temos esse caminho apertado, essa renúncia, ou seja, cada dia a gente vai nos mortificando, e para que possamos dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse caminho, então, é a santidade, como vimos aqui. Por que apertado? Porque a gente vai fazer coisas que a gente não queria fazer, nossa carne aborrece. Ou seja, amar o inimigo, não ser hipócrita, ou seja, matar meu ego, meu egoísmo, pensar nas coisas de cima e não na terra, meu tesouro está onde? No céu, ou está aqui na terra. Onde estiver meu tesouro, ali está meu coração. Que Deus nos ajude. Então, são coisas que a gente vai percebendo que é difícil. O caminho apertado não é fácil de passar. E vai ter ainda os outros obstáculos, o inimigo querendo nos atrapalhar, nos fazer desistir, nos fazer parar. E tudo isso não é para nos salvar, porque já somos salvos, para permanecer, para guardar o que nós recebemos. Claro que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Vivendo uma vida de santidade, uma vida de piedade, esse caminho apertado vai me conduzir ao céu, vai impedir que eu erre o caminho. Mais apertado, mais certeza eu tenho que estou no caminho certo. Louvado seja o Senhor. E esse aperto, como já falamos, é essa luta contra a carne, contra o diabo e contra o mundo. Terceiro subtópico, porta larga e caminho espaçoso. A porta larga, o caminho espaçoso, simboliza uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa porta recebe mais pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. As pessoas querem, de qualquer forma, reformar a porta estreita e querer que a porta estreita fique mais larga, quer que o caminho espaçoso faça um platô, ou seja, desfazer das verdades dos princípios bíblicos, que são eternos, são absolutos, e querem então dar um jeitinho da Bíblia, se enquadrar a maneira vã deles viver. Se eles não querem largar o pecado, vamos mudar a Bíblia. A Bíblia tem que ser ressignificada, tem que aceitar tudo, tem que ser inclusivista, mas o céu não é inclusivista, o céu só é dos santos, aqueles que foram lavados, remidos, comprados pelo sangue de Jesus, aqueles que seguiram o espaço de Cristo. Não tem outra forma, não tem outra maneira de chegar no céu, a não ser pelo caminho apertado. Então, aqueles que já estão no caminho largo, vivem de qualquer jeito e ainda querem reformar o caminho e a porta estreita. Que Deus tenha misericórdia. Como eu falei, quanto mais apertado, mais certo eu estou de que estou no caminho certo. Mas se alargar, fuja daí, Escapa-te pela tua própria vida. Então, a porta larga, no caminho espaçoso, trata-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo as suas próprias ideias. Juízo 21, 25. Não havia lei naquela época, cada um fazia do seu jeito, conforme esse texto de Juízo. E que não desejam, então, ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. E o segundo tópico fala sobre por que entrar pela porta estreita é difícil. Uma porta aberta, porém, difícil. Primeiro subtópico.
A porta para a entrada na pátria celestial está aberta, porém há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. O egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Mateus 16:24, Romanos 6:6, Gálatas 5:24. Então é apertado às pessoas, o caminho apertado e a porta estreita, e as pessoas preferem continuar a pecar. Então Jesus chama, cada um para segui-lo. Seguir a Jesus é imitar, é aprender dele, que é manso e humilde de coração. Mas as pessoas ainda continuam optando para viver longe de Deus, viver em pecado, e às vezes só querem Jesus na emergência. Deus tenha misericórdia, e que oremos, para que as pessoas possam decidir de forma sábia, escolher o caminho que leva aos céus. Então há muito impedimento, ego, idolatria, o hedonismo, a busca pelos prazeres, o pecado. Então a porta está aberta, com a arca, Noé, o pregoeiro da justiça, a arca estava aberta. Muitos poderiam se salvar, todos se quisessem. Mas, em certo momento, a porta fecha. Então, a arca foi fechada por fora para que Noé não pudesse abrir. A pessoa de Noé, as pessoas batendo, provavelmente ele sentiria pena e ia querer abrir. Mas Deus já fecha por fora, porque quando Deus fecha, ninguém pode abrir. E da mesma maneira, a porta da graça, que é Jesus, uma hora vai fechar. Segundo o subtópico, as oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. 1 João 2:15-16. Então, a gente, aqui em nossa cidade, Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, essa semana está sendo comemorado um carnaval fora de época. A gente vê as multidões que se enveredam nessa busca de alegria, prazeres, tudo passageiro, tudo destruidor que o inimigo oferece. Como vimos aqui, é um caminho de apego prazeroso ao mundo, ama o mundo, a Bíblia diz que ama o mundo, é inimigo de Deus, que é um sistema mudando, o pecado, tudo que está se apodrecendo, se arruinando em pecado, que a Bíblia diz que o mundo já é maligno. Quem ama todo esse sistema é inimigo de Deus. Então, um apego prazeroso ao mundo e o pior, diz aqui na lição, e desprezo a Deus. Se rejeita a porta estreita, apertada, está desprezando a Deus, o seu amor dele ter enviado seu filho para morrer por nós. Que Deus tenha misericórdia e ainda renove mais chances para esses que estão caminhando a passos largos para a perdição, para o inferno. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. 1 Coríntios 6, 9 e 10, Gálatas 5, 19 e 21. Por isso, os cristãos comprometidos com o Evangelho de Cristo sabem que o mundo passa em sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 17. E o terceiro subtópico é as razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Começa com a decisão de entrar e agora com a disposição de continuar seguindo a Cristo, mesmo o caminho sendo apertado. Glórias a Deus. Só começa a trilhar para o caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador, segundo Coríntios 12, 9, e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele, como um novo começo, segundo Coríntios 5, 17. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou, 1 João 2, 6. Então, estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. Lucas 8, 13 e 14. Então, é uma decisão difícil, mas acertada, e que vai resultar em bênçãos inefáveis para a nossa vida, tanto na terra, pois estaremos na companhia da Trindade, como no céu. Aleluia.
que gozaremos da nossa recompensa. Destino final, cidade santa, louvado seja Deus. Graças a Deus. Então a porta larga é atrativa, mas a estreita é que dá realmente o melhor galardão, que é o céu. Terceiro tópico, entrando pela porta para o caminho do céu. Então a gente vai ver como entrar, louvado seja o nome do Senhor, e permanecer. Primeiro subtópico, arrependimento e pecados. Por meio das palavras do arauto divino, João Batista, Mateus 3, de 1 a 10, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. Então todos os profetas eles anunciavam o caminho para as pessoas voltarem a Deus, se arrependerem e, inclusive, escapar de um juízo iminente. Glórias a Deus. E o caminho era o arrependimento, como João Batista também fazia, pregava essa mensagem, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Por essa razão é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado e reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Então não tem como ficar com o pé lá do carro. Glórias a Deus. O arrependimento não é só remorso, não é ficar triste pelo que fez, é decidir deixar. É sair do caminho espaçoso e entrar no caminho apertado. O arrependimento é você, claro, se tirar o remorso, tristeza do seu pecado, mas vai encontrar refúgio no Salvador, naquele que perdoa o pecado, e é confessar e deixar para alcançar a misericórdia. O arrependimento não é só tristeza, remorso, mas é essa disposição de mudar e de dar meia volta e tomar um novo caminho. Então, o segundo subtópico é a confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão, Mateus 3,5. Os que iam até o Jordão confessavam os seus pecados para serem batizados. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, Romanos 3,23. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Então, confessar o pecado é exatamente isso. Você reconhecer que é pecador. Você dizer, eu sou isso ou aquilo, fazer como Isaías, eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de lábios impuros. Então, confessar é você reconhecer que é pecador e que precisa de um Salvador. Quando aquela mulher que traz o vaso de alabastro, aleluia, e começa ali a derramar os pés de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, começa a chorar, enxugar os pés de Jesus com os cabelos, Jesus conta aquela parábola dos dois devedores, que cada um tinha uma dívida, menor ou maior, e os dois foram perdoados. Jesus pergunta a Simão, quem mais ama? E ele diz, provavelmente aquele que foi mais perdoado. Então, quando você confessa, aleluia, você está se derramando os pés de Jesus. Porque muitos vêm para a igreja e acham que é bonzinho, e nunca fez nada, ou está na igreja, talvez um dia se arrependeu sinceramente, mas hoje acha que é mais santo que os outros e acha que não peca mais. Deus tem misericórdia todo dia, dia de confessar os pecados e de pedir perdão. Aleluia. E fazendo assim, eu estou assumindo ser um pecador carente de um Salvador. E aquelas pessoas então vinham até João Batista e confessavam os pecados, eram batizadas. E inclusive depois elas diziam, e agora, o que vamos fazer? E João Batista vai mostrar que deve haver agora o fruto de arrependimento, que a gente vai estudar daqui a pouco. Então, em Israel, a confissão era nacional e se dava um dia especial como dia de expiação, número 5:7. Então, a gente estava acostumado a esse dia do Yom Kippur, do perdão, da expiação. Eles pediam perdão de forma nacional, pediam perdão pelos pecados da nação. Mas João Batista vai trazer uma mensagem que cada um tinha que se arrepender dos seus próprios pecados e confessá-los. Por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecado passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados, Salmo 32:5, e afirma que crê em Deus poderoso e Salvador, Romanos 10:9
a 10, né? Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe perdão de seus pecados. Provérbios 28:13, 1 João 7, né? Não há necessidade de confessar aos homens, né? Ou seja, um mediador, mas confessar a Deus, né? Claro que nós temos nossos líderes espirituais para conversarmos com ele e para pedir auxílio, né? No momento que caiu, no momento que está em pecado, inclusive para pedir até uma disciplina. Isso faz parte daquele que está realmente arrependido, daquele que é humilde a ponto disso. Glórias a Deus. Mas primeiramente temos que confessar nossos pecados a Deus. Aleluia. E reconhecer que somos, né, miseráveis, cegos e nus e que carecemos, né, do Senhor, da sua graça. E o terceiro subtópico, produzindo frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse. Honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, entre outros. Está lá em Lucas 3, de 11 a 14. Vamos ler na NTLH. Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? Não cobre mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E João respondia: não tome dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contente com o salário que recebe. Né? Então, João instrui, né? As pessoas vinham procurá-lo e perguntavam o que faziam agora. Né? Então, João mostrava essas qualidades que são frutos de arrependimento, né? Honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Então, a pessoa se arrependeu, confessou e agora vai mostrar uma transformação, vai demonstrar que foi realmente alcançada pelo Espírito Santo, que agora entrou para a porta estreita e agora está trilhando o caminho apertado. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. Mateus 3:2, 21, 29, Marcos 1:15. Né? Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Então, tem que haver frutos dignos do arrependimento. Concluindo, irmão, no momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos para que Cristo apareça, segundo Coríntios 5:17. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Né? A porta está aberta e a gente entra da porta através desse espaço, né? Arrependimento, confissão, experiência de perdão e agora, durante o caminho apertado, a nossa vida transformada vai produzir frutos. Amém? Louvado seja o Senhor. Na próxima lição a gente vai já olhar o final da jornada. Né? A gente volta, continua trilhando, mas a gente vai falar sobre o nosso destino. Né? Eu creio que o comentarista adianta, né, esse tema exatamente para a gente ver para onde está indo. Glórias a Deus. Então a gente já pode planejar, como essa palavra do Senhor, né? Você vai construir uma torre, você tem que planejar e já entender que vai precisar para chegar até o fim do projeto. A gente vai dar uma escortinadazinha e olhar o final da trajetória que vale a pena trilhar. Amém? Glórias a Deus. Então o céu, o destino do cristão, é o título da lição 3. Glórias a Deus. Vamos orar? Maravilhoso eterno Deus, te louvamos, te agradecendo, Pai, por estarmos trilhando, Senhor Jesus, esse caminho apertado. Podemos entrar na porta estreita que é Jesus. Continua nos ajudando, Pai, nos guardando, livrando do mal, Pai, livrando de toda a tentação de mudar, Pai, o caminho, de ir para o caminho espaçoso. Possamos estar firmes e constantes, aleluia, que Teu Espírito possa estar nos guardando, livrando do mal, guardando nossa mente e nossos corações, para conseguirmos olhar para o alvo que é Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos, abençoa, Pai, todos que acompanham esse dominical, Pai, que o Senhor possa despertar aqueles que não fazem parte,
e abençoar, Pai, todo esse ministério, em nome de Jesus. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.